galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? A luta principal que acontece nesse sábado no UFC 277 entre Amanda Nunes e Juliana Pena está carregada de rivalidade. Antes do duelo que vale a coroa do peso galo feminino, a brasileira foi acusada pela americana de espionar os treinos da sua rival durante as gravações do The Ultimate Fighter. E antes de contar os detalhes dessa história, eu lembro que Amanda Nunes é a favorita no confronto que vale o cinturão desse UFC 277. Então corre no primeiro link da descrição, usa o código ENCARADA e vai lá apostar na sua favorita. A vitória da brasileira está pagando 35% de lucro e você vai receber R$ 1,35 a cada R$ 1 apostado. Enquanto o triunfo de Penha, que chega como azarão, paga mais, rende um lucro de R$ 3,45 a cada R$ 1 investido. E para esse UFC 277 tem promoção só para quem for apostar lá no site da Stake pela primeira vez. Então presta atenção, segue o passo a passo para não vacilar. Para participar da aposta segura da Amanda Nunes, basta fazer o seguinte: use o link da descrição, coloque o código ENCARADA no ato do cadastro e aposte na vitória de Amanda Nunes contra Juliana Penha no UFC 277. O valor mínimo para entrar na promoção é de R$ 100 na aposta e o máximo de 500. Tem que ser a sua primeira aposta no site. Apostas válidas apenas até o início do UFC 277 desse sábado. Então não deixa para cima da hora. E o mais importante, só vale um login por pessoa, casa, endereço, família, e-mail e etc. Não criem múltiplas contas que o sistema pega. Sigam o passo a passo sem inventar. Se você já apostou, já usou outro código, estiver criando uma conta para namorada, alguém da família, cachorro, esquece, vai dar ruim. Na dúvida, não arrisque. Essa promoção é só para quem tiver de fato, de verdade, apostando pela primeira vez lá no site da Stake. Então, se você seguir esse passo a passo bonitinho, sem vacilar e Amanda Nunes perder, você vai receber o dinheiro dessa primeira aposta de volta em até 48 horas, beleza? Então, recado dado, vamos nessa. Para quem não viu, eu conversei com a Juliana Penha aqui no canal Encarada, rolou uma entrevista exclusiva com a americana. Quem não assistiu, eu vou deixar no cartãozinho aqui em cima, onde eu conversei com ela, é claro, sobre o confronto contra Amanda Nunes, essa revanche. Falei com ela sobre o Brasil, sobre Charles do Bronx e principalmente sobre a experiência, as gravações do The Ultimate Fighter contra a brasileira. Só que para surpresa de muita gente, durante uma entrevista nessa semana ao Yahoo Sports, a americana acusou a brasileira de espioná-la durante uma sessão de treinos em Las Vegas. Eu mexo com a cabeça dela, apenas sei disso porque lembro que a peguei na van dela do lado de fora do meu treino, olhando pelas janelas, e demorou muito para que finalmente percebêssemos que estávamos sendo espionados e falamos "Hey!". E então eles acenderam as luzes, deram a ré no carro e fugiram. Eu a deixo intrigada. Eu obviamente entrei, ela tá pensando em mim, minha presença mexe com ela. A versão da Amanda é a seguinte: ela não nega que se deparou em determinado momento com a Juliana e sua equipe fazendo uma sessão de treinos em Las Vegas, mas ela não valorizou muito essa história explanada pela americana. Teve um dia que eu entrei e a vi treinando sim, qual o problema disso? Foi uma vez, eu vou ficar lá assistindo o treino da Juliana? Fala sério, eu cheguei lá, a vi treinando e fui pro meu vestiário, foi um acidente. Em primeiro lugar, quem já assistiu alguma edição do The Ultimate Fighter sabe que é muito possível esse tipo de coisa acontecer. Muitas vezes, treinadores rivais e suas equipes acabam cruzando na academia por conta da troca de turnos, as mudanças de horários. Então, se um time se atrasa para sair da academia ou se o outro chega cedo demais, pode sim acontecer deles pegarem um ou outro treinando. Mas é como a Amanda falou, uma coisa é se deparar com sua rival treinando e ficar lá assistindo como se nada tivesse acontecendo, como se fosse o correto. E outra coisa é se deparar com a cena e seguir rumo ao vestiário, que foi o que a brasileira disse que fez. Outra coisa é que esse TUF da Amanda Nunes contra a Juliana Penha teve seu primeiro episódio transmitido no dia 3 de maio, ou seja, as gravações acabaram pelo menos 3 meses antes da luta. Na época desse episódio relatado pela Juliana, mesmo que a Amanda tenha visto alguma coisa do treino da rival, eu fico pensando que tipo de treino específico e tão confidente era esse que estava acontecendo 3 meses antes da luta e correndo o risco, é claro, da Amanda cruzar com ela ali na academia. Esses lutadores sabem da possibilidade disso acontecer, então duvido muito que a Juliana tivesse treinando algo muito específico, algo muito confidente, ainda mais naquele ambiente, naquela logística que existe sim o risco de acontecer, de cruzar com a equipe rival. Então o que eu acho que aconteceu é que de fato rolou algum tipo de encontro constrangedor nos bastidores e isso está sendo usado, muito bem usado, para promover a luta. A Juliana está aumentando essa história para fazer a Amanda de vilã e a brasileira não está valorizando muito essa resenha porque sabe, todo mundo sabe que é muito possível isso acontecer. Fato é que tanto a história contada pela Juliana Penha quanto a história contada pela Amanda Nunes poderia ter sido confirmada durante as transmissões dos programas em um dos episódios do The Ultimate Fighter que contou com as duas treinadoras como rivais. Se
isso ou parte disso tivesse sido mostrado durante o reality show, aí sim essa história seria muito mais confiável, tanto uma versão quanto a outra. Porque do jeito que tá, vai ter gente que vai acreditar na história contada pela Juliana Penha, assim como vai ter gente acreditando mais na história contada pela Amanda Nunes. Lembrando que nesse UFC 277 nós teremos outra disputa de título. Pelo cinturão interino da divisão dos moscas, Brandon Moreno chega como favorito na revanche contra Kai Kara-France, pagando 48%, enquanto o neozelandês rende um lucro de 185% se vencer. Na primeira luta entre os dois, vitória apertada do mexicano na decisão dos juízes. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Será que a Juliana está aumentando essa história e fazendo dela um estardalhaço, ou a brasileira pode sim ter dado uma bisbilhotada? E qual o palpite de vocês para a disputa de cinturão desse sábado no UFC 277? Amanda ou Juliana? Comenta aí.